Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Chegamos na lição de número 7, lição A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Dando sequência em continuidade, vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14. Estudaremos exatamente o apoio, as contribuições, o cuidado da igreja com os missionários. Começando com Mateus 24, que fala sobre o evangelho será pregado no mundo inteiro, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mateus 24 fala que o evangelho será pregado em todas as nações. Aqui nós estamos colocando o mundo, tempo da graça, tempo da grande tribulação. Hoje o nosso período é esse, o da graça. O evangelho está sendo pregado aqui, mas também será pregado aqui. Então nós estamos estudando essa parte aqui porque nós não estaremos aqui. Mas como a Bíblia toda, ela fala do evangelho, por exemplo, o evangelho do reino. Olha aqui, ó, o evangelho do reino aqui, o evangelho do reino aqui e o evangelho do reino aqui. Porque o evangelho do reino é um só, pregado a Adão, pregado a Abraão, pregado a nós na grande tribulação e no milênio. É um só o evangelho, porque só tem um rei, o rei do reino de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós estamos mostrando exatamente, veja aqui comigo, missionários aqui, tempo da graça. Os missionários serão arrebatados aqui, ó, juntamente com a igreja. Amém? Agora quem vai pregar na grande tribulação? O evangelho, Mateus 24, leia lá. O evangelho do reino é o mesmo pregado hoje. Será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Olha aqui o fim, ó. O fim não é aqui, ó. Aqui é o arrebatamento da igreja. Isso aqui é uma maneira de Deus recompensar aqueles que estão, olha aí, a igreja militante. Ok? Aí o que vai acontecer? O evangelho continuará sendo pregado. Aí nós temos o Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Os anjos pregando o evangelho do reino. A Bíblia diz que os anjos disseram: temei a Deus e dai glória. Irmãos, somente os anjos poderão romper todo tipo de espécie de barreira nacional, internacional, entre os povos. Como é que vão vencer os anjos? Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então como é isso? Através dos anjos. Então aqui no tempo da graça, o evangelho está sendo pregado. Ok? Mas o evangelho também vai continuar sendo pregado aqui, através dos anjos. Ainda tem mais 2 testemunhas, ainda tem mais 144 mil. Sabe para que é? Para anunciar aquele que está vindo. Esses 144 mil vai anunciar quem está vindo. Aqui, ó, Jesus, segunda vinda. Por quê? Porque aqui é uma guerra, chamada de Armagedon. Lembra do Armagedon? Então a segunda vinda de Cristo é exatamente para conquistar a terra do poder do inimigo. Viu? Aquela terra que foi prometida a Abraão, Isaac, Jacó, leite e mel, então essa terra vai ser dada aqui, ó. 1000 anos de paz. Amém? Mateus 24, versículo 14, que diz assim: o evangelho é pregado em todas as nações para testemunho de todos os povos, então virá o fim. Hoje o evangelho é pregado nos dias da graça. Por exemplo, nos dias de Paulo também foi pregado o evangelho. Paulo, o maior missionário depois de Cristo. Entende?
E nos dias de Paulo, o evangelho alcançou a todas as regiões do mundo, conforme o que ele fala na sua carta. O evangelho chegou a todo mundo nos dias de Paulo. Então, alguém pergunta, mas irmão, nós temos que pregar para Jesus voltar. A vinda de Jesus não está condicionada à pregação do evangelho. A vinda de Jesus está condicionada exatamente ao fim. Os discípulos perguntaram, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Quando nós falamos da vinda de Cristo, nós podemos falar dela de uma forma completa. Por exemplo, Jesus está vindo. Jesus vai arrebatar a sua igreja. É a mesma vinda, segunda vinda. Mas não é o fim. Entendeu? Então, o princípio das dores não é o fim. A igreja estará no princípio das dores e será arrebatada no final do princípio das dores. Quando iniciar as dores, a igreja já não estará mais, porque é um período de 7 anos tribulacional. Então, Paulo pregou em todo o mundo no seu tempo. Jesus não veio naquele tempo. Jesus já tinha sido assunto ao céu. Jesus vai vir no tempo do fim. E quando diz assim, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, veja aí, versículos 5 ao 7 do capítulo 14. O fim aqui não é o arrebatamento, é o Armagedon. Então, virá o fim, isto é, Jesus está voltando. Então, a vinda de Jesus será o fim deste mundo. Entende? Porque ele não vai destruir os seus inimigos. É a vinda gloriosa, meus irmãos, com poder e grande glória. Jesus, ele vem com o poder do leão, do vingador, limpar a terra, 1000 anos de paz. Glória a Deus. Então a guerra do Armagedon é a guerra do anticristo contra o Cristo. Do falso profeta, da besta, do dragão contra Jesus. A vinda de Jesus está ligada ao fim. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que é isso, irmão? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Vamos aqui para o desenho. Ok? Ok? Mais uma vez. Período da graça e período grande tribulação. A igreja está aqui. Ok? A igreja está aqui. Nós estamos aqui. A igreja será arrebatada aqui. A igreja não estará aqui. Então, quando o Filho do Homem vier na terra, será que achará fé? Por quê, meus irmãos? Porque aqui, quem crê, não vai ter ajuntamento de pessoa. E a palavra igreja quer dizer conjunto de pessoas reunido, tirados para fora. Reunião de pessoas. Então não haverá reuniões de pessoas aqui. Não haverá templos, igrejas evangélicas. Então, porventura achará fé na terra? Por quê? Porque haverá só mártires. Essa grande tribulação é o período do anticristo. Não aceitará o evangelho. Não aceitará a fé em Deus. Porque ele será contra Deus. Então, ele vai martirizar, ele vai matar todos os que têm fé em Deus. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Amém? Então, quem faz missões, dando continuidade e sequência ao assunto, ele faz missões para ajuntar o povo, não é para espalhar o povo. Muitas vezes os missionários são apagados pela própria inveja de seus próprios líderes. Líderes que não compreendem o chamado, que não têm Espírito de Deus para discernimento. Ele vive apenas no compartimento das 4 paredes, aonde se comporta somente os salvos. Ele não está nem aí se alguém se desvia ou se alguém deixa de se congregar. Ele fica satisfeito com as 99. Esse é totalmente diferente de Jesus. Jesus vai atrás daquela
centésima ovelha desgarrada e deixa as 99. Então, o amor do missionário e o desejo do missionário jamais deve ser apagado. Mas os líderes estão apagando, como se colocam um vaso em cima de uma lâmpada para apagar a sua luz. Então, no sentido bíblico, a igreja, ela tem a economia de enviar os seus próprios missionários e de sustentá-lo de forma física e de forma espiritual quando há necessidade. O missionário é como uma candeia, uma lâmpada, coloca-se em cima e não debaixo da cama. Ninguém deve apagar a luz que brilha do missionário. Ninguém deve apagar a candeia do missionário de Deus. A igreja deve se comportar biblicamente, como diz a parábola lá em 25 de Mateus, versículo 14, sobre a parábola dos talentos. Deus deu 5, Deus deu 2 e deu 1. Quem recebeu 1 não pode ficar insatisfeito, porque o trabalho dele é ganhar mais 1. E a recompensa dele será igual a de 5 que ganhou mais 5. Porque aqui não é resultado de passar o irmão. Não, ele tem que ganhar 5, eu tenho que ganhar 1. Não, vou ganhar mais 5. Não, aqui não é competição, mas produção. O reino de Deus não é competir irmão contra irmão, mas produzir irmão com irmão. Sabe o que é isso? É que o Senhor vai voltar, e na sua volta, na sua vinda, antes dos 7 anos, o arrebatamento da igreja para recompensar os trabalhadores fiéis. Aqui fala da obra e do apoio econômico do missionário no talento das... Veja aí, melhor, na parábola dos talentos, onde fala dos banqueiros. Ninguém faz a obra sem dinheiro. O padre tem dinheiro, o pastor tem dinheiro, todos têm dinheiro. Meninos e mulheres, jovens, senhoras, todos têm dinheiro. A obra de Deus é feita com dinheiro. Não se pode, se compra com dinheiro. Tudo neste mundo se compra com dinheiro. Então, a igreja local, ela deve investir em missões. E uma igreja que investe em missões, ela está sempre em crescimento. Nunca há divisão, porque ela está sempre em crescimento. Quer fazer crescimento com a sua igreja? Faz missões. Amém? O apoio econômico é para poder alguém ir no seu lugar. É somente isso. E quem for no seu lugar, no tribunal de Cristo, recebe a mesma recompensa do que foi. Deus vai retribuir cada um segundo a sua parte no trabalho da obra de Deus. O banqueiro é o que recebe o recurso para investir na obra missionária. Na parábola dos talentos, o banqueiro também pode ser o pastor, que recebe dos membros que entrega para o missionário. Entendeu? Então, de acordo com a Bíblia, nós fazendo isso, Deus recompensará cada um que está envolvido na obra missionária. Irmão, a obra missionária é o principal fator da igreja na terra. A igreja na terra foi levantada para ganhar alma. E a obra missionária é ganhar alma. A igreja não pode cruzar os braços só porque já tem 3.000 pessoas, igreja, mega templo. Não pode ficar satisfeito, porque a igreja, ela deve fazer missões. Se ela está em crescimento local, ela tem que ganhar fronteiras. Ela não pode estagnar. Glória a Deus. Então, todos aqueles que apoiam a obra de Deus em missões, o galardão é dividido. Seja 2, 3 ou mais pessoas. E o banqueiro é quem investe. É quem investe na obra missionária. Então, aquele que compartilha os recursos com os que vão, isto é, com os missionários, terá o seu tesouro no céu. Viu? Irmão, isso aqui não é barganha, não. É o que Jesus disse.
Toda a nossa plantação tem colheita. E o que é galardão? Se não pelo aquilo que fazemos por meio do corpo. Deus não é injusto. Deus não vai pagar você. Ele vai recompensar você. Ele é justo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Qual é o bem que Deus deseja que o façamos? Veja aí no nosso texto áureo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos crentes. Então, qual é o bem que Deus deseja que nós façamos? É o bem sem fingimento, né? Sem fingimento. É aquele bem que está exatamente, você está envolvido naquilo, você está junto naquilo, seu coração vai junto com aquilo. Devemos semear na vida daqueles que nos ministram bens espirituais. É bíblico. Há dívidas de honra, então pagamos com a honra. Se for com amor, pagamos com amor. Romanos 13, versículo 7. Pagai a todos o que deveis. A quem tributo, paga-se tributo. A quem imposto, paga-se imposto. A quem respeito, paga-se respeito. A quem honra, paga-se honra. O pagamento cancela as contendas, o pagamento cancela o julgamento e demandas. A quem dever, pague. Então, o que nós estamos mostrando é que as dívidas, os tributos, os impostos, o respeito e a honra tem que ser paga. São dívidas que crescem com juros. Se não pagar, vai pagar com juros. Jesus não precisa de pagar impostos, pois era filho de Davi. Mesmo assim, ele abençoou a Pedro para que pagasse o imposto indevido que lhe cobravam. E Jesus cumpriu a sua palavra, que dizia o seguinte: aquela pessoa que quer que você caminhe 1 milha, vá com ele 2 milhas. Aquele respeito, pague com respeito. Então, o respeito como se paga? Com reverência, com silêncio, com continência, com compreensão, com carinho. E como se paga a honra? Se paga com privilégios, com títulos, com condecorações, com atitudes públicas e com o bom salário. Davi ensinou o seu filho Salomão quando desejava pagar em seu nome, com respeito e honra. E na lista estava o pagamento de honra a Barzilai. Este ajudou a Davi, investindo nele. A Bíblia é muito clara em falar a respeito da honra. Por exemplo, quando ela fala do bispo, que deve ter dobrada honra. Na nossa igreja, quando o presbítero, ele aniversaria, o pastor pede para bater palma. Nenhum problema, sem nenhum problema. E depois diz assim: o presbítero tem dobrada a honra, bata palma de novo. Mas biblicamente, irmão, está se referindo a salário. Se você olhar, digno é o obreiro do seu salário. E o bispo, ele é digno de dobrada a honra. Biblicamente é salário. Romanos 13, versículo 8. Não devais nada a ninguém, senão o amor com a qual devais amar uns aos outros. O amor é uma dívida impagável. O amor, somente com amor se paga. O amor é a base do cumprimento da lei. Toda lei, ela se resume em amar o próximo como a si mesmo. Jesus mostra que o seu sacerdócio é superior. Embora temos na graça os servos, melhor dizendo, aqueles que servem a Cristo, os servos da graça, que estão dentro da lei da graça. Como eles guardam os mandamentos? Em Cristo, eles cumprem a lei. Na leitura da Bíblia, em classe, na nossa lição, mostra o direito do obreiro na participação do fruto.
O obreiro tem direito de usufruir das bênçãos materiais, tem direito de administração do que é sagrado, tem direito de viver do evangelho em favor dos futuros obreiros. Paulo tinha o direito de viver do evangelho, mas ele não quis. Ele não optou por esse direito. Os missionários precisam ser honrados. Deus o colocou na igreja. Os missionários devem exatamente continuar com as suas virtudes, que não deve passar. A fé que o missionário tem, a esperança que o missionário tem, o amor que o missionário tem. Primeiro, a fé é convertida em obra. Segundo, o amor é convertido em esforço. Terceiro, a esperança é convertida em perseverança. São virtudes que operam entre si na vida do missionário. A primeira virtude, a fé, é aquela que faz a obra da vossa fé, como diz a Bíblia. Então a fé não é somente aquele sentimento, eu creio, mas é um profundo doar-se de si mesmo. Não é cruzar os braços, esperar cair do céu. Não, ele está no propósito junto. A fé é de atitude, a fé é que opera junto com você, com as obras, nos projetos, nos propósitos. Ela não fica só no sentimento, ela não é só sentimental, ela vai além. Ela está junto com o missionário, com as mãos fazendo, operando pela fé. Esta é a obra da vossa fé. Segundo, o esforço do vosso amor. Aos que amam, mas não se esforça. O missionário se esforça porque ama. Repetindo, o missionário se esforça porque ama. A definição de amor é esforço para o missionário. A definição de fé é obra para o missionário. Amém? Glória a Deus. A esperança é uma prática diária. Esperar todos os dias. Isto é, perseverantemente. Esperar em Deus. Persevere na atitude de esperar. Espere perseverantemente. O missionário não é só de fé, mas é de obras em fé. Conquistar a alma precisa de esforço, do vosso amor. Mais uma vez, conquistar a alma precisa do vosso esforço, do vosso amor. É chegar no propósito da vossa esperança. A perseverança da sua esperança. É saber que tudo posso naquele que me fortalece. E sempre Deus é comigo. O missionário sabe que Deus é com ele. Perseverantemente. Amém? A esperança da vossa perseverança. Com isso, concluindo, o missionário tem plena convicção do evangelho, que é pregado debaixo de poder de Deus, cura divina, salvação, batismo com o Espírito Santo. O que estará nos seus lábios é poder. E dentro da sua vida é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de poder. E terás plena convicção no poder do Espírito e no Espírito. Assim, a vida de um missionário traz exemplo de procedimento. Os outros se espelham nele. A vida dele é uma prática, com amor e por amor com as almas. Este é o resultado do evangelho de ação pregado com amor de boas novas pelo missionário. O resultado de uma grande obra missionária é deixar o exemplo, ter imitadores. Paulo disse que era imitador de Cristo. Filhinhos amados, sejam meus imitadores. Então o missionário, o trabalho, o resultado das suas mãos é ter imitadores. Daquele que prega, ele mesmo que prega, para aqueles outros que serão pregadores. E com grande gozo do Espírito, e o evangelho de exemplos, o outro que aceitou a Jesus, quer ser igual ao missionário. Amém? Esse é o resultado da fé em obra.
Esse é o resultado da fé que esperamos. E a fé que pregamos, ela se esparrama e é divulgada em todo lugar. A fé que nós temos em obras, a fé que temos em Deus, ela é quem muda a vida daquele que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. Façamos a nossa parte. Não podemos ir? Podemos contribuir. Não podemos contribuir? Podemos orar. Então não tem como deixar-se ficar de lado. Nós devemos estar envolvidos ou na oração e contribuição, ou na oração e ir, ou na contribuição e ir e orando. Não tem como, irmão. A oração não pode deixar de existir. Na contribuição vai ter oração, no ir vai ter oração. Então a oração é a base, é o pilar, que não vai faltar. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Estamos preparando mais novas aulas e enviaremos em breve para todos vocês. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.